que o seu Pai fala conosco. Que nascer a terra da carne e sangue, mas tudo enviado, revelado, transmitido pelo teu Santo Espírito. Fala conosco essa manhã, da tua palavra em nome de Jesus. Lamentações 3, versículo 22. Esperança e auxílio pela misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Igreja, observe Deus que vê tudo, né? Deus conhece toda a raça humana. Deus conhece o pecado do ser humano. Agora, por que as pessoas que de repente tiram a vida de outras pessoas, de repente ela não morreu, é porque Deus o quê? É porque Deus mesmo assim, Deus é misericordioso. Porque nós que somos seres humanos, às vezes ficamos tristes, chateados, né? Quando uma pessoa faz maldade a outra, né? Nós ficamos tristes quando de repente vê alguém, algum tipo de vício, algum tipo de sofrimento, né? A qual ele levou aquilo. Mas o que mais Deus dá o que? A oportunidade toda, o que? Toda a raça humana. Basta o que? Cada um tem o que? A sabedoria, como vai usar o que? A misericórdia de Deus. Se envolve a cada mas ser grande o que? É a tua fidelidade. Então nós, seres humanos, não somos o que? Não somos consumidos, não somos destruídos, porque a causa o que? A causa de não sermos consumidos é por causa do que? É por causa da misericórdia de Deus que não tem fim. Então se renova de cada amanhecer. Agora, pelo contrário, também tem muitas pessoas que hoje o quê? Não existe para muitas pessoas. Tem pessoas que fecharam os olhos ontem e de repente não abriu. Tem pessoas que ontem teve algum tipo de acidente. De uma hora para outra, o quê? A pessoa ela desfaleceu. Então Deus ele estende misericórdia dele. Mas também tem uma hora que Deus deve falar, já chega, já o quê? Já ajudei demais, já o quê? Já dei muita chance, eu dei oportunidade, eu dei livramento, eu estendi a minha mão, eu mostrei o quê? Eu mostrei que eu guardei, que eu protegi, que eu socorri naquele momento, mas o quê? A pessoa não reconhece. Quando nós que de repente é impossível que nenhum ser humano não passou pela beira da morte. É impossível que a pessoa de repente passou uma situação e falou, é o meu fim, eu não vou passar de hoje. A pessoa clamou de desespero por Deus, e Deus o quê? Socorreu a pessoa. E mesmo assim, a pessoa no outro dia buscou a Deus? Claro que não. Eu me lembro até hoje. Na época, eu acho que tinha uns 12, 13, 14, eu não lembro a idade. Mas aí, eu mais dois colegas, nós foi. A gente foi na praça, né? E aí, no bairro distante, a gente foi a pé. E aí, menino, né? A gente foi na praça, de pau, foi, voltou. Aí tinha lá dois irmãos brigando. Nós curiosos, que nós foi a briga. E o que aconteceu? Aí de repente, um lá, né, falou que nós era amigo do outro irmão. Pra quê? Veio com moto. E o quê? Foi eu mais dois. Dois correu, eu fiquei. E o camarada, ele me pegou. Uma faca, não tinha nem tamanho essa faca. E ele desespero, clamando Deus, clamando. Os cachorros que estavam comigo achando que era meu filho. E aí eu clamando Deus pedindo no desespero. Aí o que aconteceu? Deus me livrou. Busca Deus? Claro que não. Então nós não tem ser humano que Deus não livrou, que Deus não guardou. Até hoje tem pessoas lá fora que Deus tem guardado. Mas não é assim a pessoa o quê? A pessoa não reconhece, a pessoa não se arrepende, não pede perdão, não. Então tem um momento que Deus vai dizer, já chega, ó, Sodoma e Gomorra. Quer dizer, no tempo de Noé, Deus o quê? Deus falou com Noé, construa a arca, que vai chover, eu vou acabar com tudo. O povo nem acreditou. Mas Sodoma e Gomorra, que Deus acabou com tudo. Então não tem essas pessoas que Deus não avisa, não tem essas pessoas que falam, uma hora Deus o quê? Deus não tem, também não basta.
fala, rapaz, chega, eu ajudei, eu livrei, guardei, protegi, não quer dizer, não quer se arrepender, não quer me buscar, porque Deus o quê? Não tem para dar mole limpo. Mas Deus, o que podia fazer, Ele já fez, dando o quê? Dando o seu filho, não pode ver mais nada. O que Ele podia fazer, Ele já fez, deu o seu filho, deu um engenho para o quê? Morrer. Então não pode fazer mais nada. Agora é o livre-arbítrio de cada ser humano. Então, nós, ser humano, a raça humana, não é destruído, porque a igreja hoje está muito bem pior do que antigamente. Nós somos a última geração e o que? A mais pecadora, a mais o que? A mais que tem o que? Que tem deixado Deus tirar. Essa geração é a pior geração o que? De todas. Mas o que? A misericórdia de Deus, o que? Por causa dela nós somos consumidos, ela não tem fim. Mas uma hora também diz o que? Deus deixa de mão. Porque, já pensou? A pessoa fala, rapaz, tá bom, então Deus misericórdia, então eu posso fazer o que eu quero, praticar o que eu quero. Não, mas uma hora Deus fala, chega. E o quê? De repente até Deus cansa. Porque se não acontecer isso, então ninguém morria, todo mundo era eterno, e ninguém é eterno. Tem igreja? Por causa do quê? Da misericórdia de Deus, nós somos o quê? Nós somos consumidos. Mas também, né? Cada dia que se passa tem o quê? Tem morrido pessoas. Porque é Deus que decide, Ele escolhe. A pessoa fala, Ele não tem fim, mas ele escolhe se o amanhã vai existir para alguém ou não. Ele decide, Ele escolhe. O dom gratuito de Deus é Ele que dá vida, Deus tira a hora que quiser. Igreja, tem pessoa que acha que a vida é dela, que é a mão dela, não, é Deus que permite. Se Deus chegar amanhã e dizer, amanhã Deus fala, ó, voltar o ciclano, não vai ter vida, não vai ter, acabou. Tem pessoas que hoje é o último dia delas, e tem pessoas que não sabem disto. E tem pessoas que vão arriscar o amanhã, o depois. Tem pessoas que estão prontas para o amanhã, e o amanhã o que não vai existir para muitas pessoas. Porque é Deus que decide, Ele escolhe se o amanhã Ele vai ter misericórdia dele, ou o quê? Ou não vai. Aí é que Deus estendeu hoje, e o que muito tem feito? Tem ali alimentar a sua carne, seus desejos carnais. Pessoas que tem o quê? Tem vivido no lamaçal do pecado, pessoas que não se arrependem, tem pessoas que Deus guardou, protegeu do livramento, para a pessoa o quê? Tanto faz, tanto fez. Mas igreja, a misericórdia de Deus não tem fim, mas também certamente a palavra do que Deus falou, já basta. Que chega, já tem chance, oportunidade, não quis se arrepender, eu coloquei minha mão, guardei, protegi, mas não quis, não. É o livre o quê? É o livre-arbítrio. Igreja, imagine todo pecado da terra chegando até a Deus, hein? Imagine Deus vendo o que nós não vimos. Imagine as pessoas pecando, errando, e outra. É o que diz que Miqueias, abre para você ver. Olha o que você vê aqui, Miqueias 7, 18. Observe, ó. Observe isso aqui. Miqueias 7, 18, ó. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Observe a pergunta: quem, ó Deus, é semelhante a ti? A ti que perdoa o quê? A iniquidade e te esquece o quê? Da transgressão do restante da tua o quê? Da tua herança. Então, quem é semelhante a Deus? Não? Que mesmo as pessoas pecando, mesmo as pessoas errando, adulterando, fornicando, Deus perdoa. Deus não julga, Deus não condena, não. A pessoa quer mudar de vida, Deus nunca vai julgar, condenar, não. Deus simplesmente vai perdoar os pecados. E Isaías também fala que Deus o quê? Que Deus joga o quê? Os pecados no mar do esquecimento. Igreja, nós podemos esquecer de todo
nossos pecados, mas o quê? Na verdade, nós não podemos nem lembrar nossos pecados. A nossa cabeça não consegue lembrar. Mas Deus, mesmo lembrando, Ele o quê? Ele faz ele lança o quê? No mar do esquecimento. Porque Deus quer saber do passado, Deus não quer saber do antes, Deus quer saber o quê? Do agora. No momento que a pessoa aceita Jesus, a pessoa muda de vida. A pessoa que começa a sacrificar, renunciar o quê? A si mesmo. Então, quem, Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém o quê? A sua ira para sempre, porque tem prazer o quê? Na misericórdia. Então, igreja, Deus tem prazer em ser o quê? Misericordioso. Ele não retém para sempre o quê? A sua ira. Tenha certeza que o Espírito Santo lembra isso para Deus. Só na hora que Deus está irado, na hora que Deus fala, meu filho, pode ir lá, vai lá fechar a porta da graça, pode ir lá, vai lá buscar a minha igreja, vai lá buscar a minha noiva, vai lá buscar o meu povo, aquele que se sacrificaram, renunciaram. O Espírito que lembra, o Senhor o quê? Não retém o quê? A sua ira para sempre. Aí o quê? O Espírito Santo o quê? Acalma Deus. E mais Deus irado, Deus fala, não, eu vou destruir, já chega, meus olhos não aguentam mais ver isso, tudo que eu vejo. Aí o Espírito o quê? Ele intercede os gemidos exprimidos, ele fala, o Senhor não retém o quê? Sua ira para sempre, porque tem o quê? Prazer na misericórdia. O quê? O Espírito Santo acalma quem? Acalma Deus. O Espírito Santo, né? Quem que nunca ficou nervoso? Quem que nunca foi ninguém te acalmou, ou de repente você acalmou alguém no momento ali, a pessoa está ali, já, e você não, calma, se aquieta, toma uma água, fique tranquilo, mergulha o Espírito. Fala com Deus, o Senhor quer? Não retém sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Então, aí começa o quê? Aí o Espírito Santo começa a interceder por nós, com gemidos inexprimíveis. E tem mais o Espírito intercedendo pela raça humana, por nós. Tá, igreja? Deus tem prazer o quê? Na misericórdia. Mas tem pessoas também que tem prazer onde? No pecado. Então não vai certo. Deus não criou o ser humano para pecar, não. Deus criou o ser humano para buscar o quê? Para adorar Ele. Deus buscou o ser humano para viver nesse mundo que já é do maligno, para o quê? Buscar a Deus, obedecer o quê? A tua palavra. O Espírito Santo foi enviado para nos ajudar o quê? A vencer a nós mesmos. Mas o ser humano não foi feito para pecar. O ser humano não foi feito para poder ser dependente químico, não. Para ser depressivo, para ser viciado, não, de forma de maneira alguma. Versículo 19, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Na igreja, Deus, o que Ele faz? Ele além de tornar ter compaixão, ele pisa o quê? As nossas o quê? Iniquidades. Deus o que? Pisa no nosso o quê? No nosso pecado. E o quê? E lança onde? Nas profundezas do mar. Então, igreja, que semelhante a Deus? Quem é capaz de fazer isso? O que Deus faz? Ninguém faz isso não. Perguntar ao mundo, né? Se nós chegar a pecar, o que nós vamos fazer? Nos condenar, nos julgar, nos apontar o dedo. Isso não vai fazer. Quer dizer, ao invés de a pessoa caiu, de repente tem duas opções, a língua ou a mão. Em vez de repente levantar, não, vai o que? Vai julgar o que? Com a língua, com a boca. Igreja, ninguém é semelhante a quem? Semelhante a Deus. Que o quê? Que Ele, além de ter compaixão, Ele pisa, né, nas nossas iniquidades e lança o quê? Todos os nossos pecados, nas profundezas do mar. Para o quê? Nem Deus lembra. Não lembra não. Ele sabe, mas Ele faz nem questão de lembrar dos nossos pecados. Não lembra não. Deus nem se importa com os nossos pecados do passado não. Hoje nós temos pecado? Claro que nós temos. Agora
no passado, a diferença é que no passado a gente não se arrependia, hoje não se arrepende. Hoje em dia, se nós fazemos algo, né, rapaz, por dentro, nós sentimos uma coisa tão estranha, diferente, nós ficamos mal por dentro. O que é isso? É o próprio Espírito. O Espírito, aí o que nós temos que fazer? Dobrar o joelho e pedir o quê? Pedir perdão, se arrepender, aí vamos sentir o alívio. Mas jamais Deus vai o quê? Nos condenar, Deus jamais vai nos julgar, vai o quê? Apontar o erro dele, jamais. Porque se fosse assim, né, ele apontava o dedo de quê? Ele apontava o erro daquele ladrão na cruz. Jesus, ele não veio condenar, ele veio salvar. Então se fosse para as pessoas que buscam a Deus julgar, condenar, então é para Jesus deixar um exemplo na cruz. Ele não deixou de julgar e condenar, mas o exemplo que ele deixou o quê? É de amar, o quê? De perdoar, o amor. O amor, o apóstolo Paulo falou o quê? Que o amor é maior que tudo. O amor tudo o quê? Sofre, suporta. Então o amor é tudo. Ele fala, você vê que o apóstolo fala, o amor é tão extraordinário que ele fala, né? Se ele dá tudo para os pobres, se ele dá o seu corpo como sacrifício, se não tiver amor, não o quê? Não adianta. Na igreja, Deus o que tem que prazer na misericórdia dele. Ele não tem prazer na sua ira, porque tem prazer na misericórdia. O Espírito Santo tem o quê? Tem decidido, tem pedido mais, o que? A porta da graça está se fechando a qualquer hora, a qualquer momento. A porta da graça está se fechando. O dono da casa está esperando a ordem para fechar a porta. O dono da casa, Jesus, está esperando a ordem aqui do Pai. Jesus sabia, ele sabe aqui, mas só. Jesus só está à disposição de receber a ordem. Meu filho, agora vai fechar a porta da graça, vai. Anjos, começa o quê? Tocar as trombetas. Comece a soar agora, acabou, já acabou o tempo. Igreja, entenda uma coisa. Só falta uma coisa para Jesus voltar, só o último sinal. É o quê? A palavra, o evangelho ser o quê? Se achegar a toda criatura. E você sabia que lá tem um país aí, minha amiga é pegada, não sei se vou poder falar, mas tem um país aí que é um lugar de guerra, o povo incrédulo, e a palavra, o evangelho já chegou lá. Então, igreja, então a palavra está sendo o quê? Está sendo anunciada. E quando chegar, né, de China, Coreia do Sul, do Norte, esse povo tudo ligado, mas quando chega lá, quando o evangelho ser pregado lá, o povo citar Jesus, tem a certeza que o quê? Que Jesus vai vir, será o fim. Então, estamos aqui vivendo os últimos dias, os últimos momentos. É hora de se apegar a Deus como nunca antes. Como estamos o quê? Com as lamparinas acesas. O quê? Transbordando. Porque somos o quê? A última geração. Então Deus não tem paciência só ele, tem que fazer na misericórdia. Então nós temos que fazer, ter sabedoria, como o dia de hoje nós estamos aqui, usando a sabedoria aqui, buscar ele, ouvir o quê? A sua palavra. Então isso nós temos que fazer. Usar a sabedoria, né, para poder também alimentar o quê? A nossa alma, né? Que é o mais importante de tudo. Que sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, é poderoso, o Senhor é digno de ser adorado, glorificado, exaltado. Muito obrigado por essa manhã, pela tua palavra, o Senhor falar ao nosso coração. Obrigado por tudo, agradecemos em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Glória